Nesse momento, você está operando sob o efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e a análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, vou estar analisando o Bitcoin, seus tempos gráficos maiores, trazendo para tempos gráficos menores, para a tendência micro do mercado e tentar entender se esse momento estabelecemos de fato um fundo, se estamos em uma maior probabilidade de voltar para as regiões acima ou se estamos próximos de perder os fundos atuais, aí próximos de US$ 60.000. Vou trazer essas regiões importantes que precisamos romper para estancar essa sangria e também as regiões que não podemos perder, aí, quem sabe, para buscar novamente os fundos 60 mil ou até mesmo perder. Vou falar também sobre os indicadores de sentimento e tentar, com a ajuda deles, analisar se estamos em uma região de oportunidade, se estamos em uma região em que de risco que o ativo pode estar se desvalorizando mais aí nos próximos dias. Então, o que eu quero estar falando com vocês aqui. Também gostaria de estar falando um pouco sobre o calendário macroeconômico. Vão ser informações importantes essa semana e eu acho que isso é relevante aí para um possível corte de juros ou não nos próximos meses aí. Então, vamos estar falando um pouco sobre isso. E diante disso, sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise do vídeo de hoje. De modo geral, hoje é feriado lá nos Estados Unidos, né? Então as bolsas só estão operando nos futuros. Os futuros já estão operando em alta, isso é positivo. Pelo menos não abriu ontem à noite em queda, né? Amanhã vamos ter, quarta-feira, né? Vamos ter a ata da reunião do FONC, dado importante para estar acompanhando. Vamos ter dados sobre o seguro-desemprego na quinta-feira, mas o mais importante, ao meu ver, é a sexta-feira, que vai sair o PCE, que é praticamente o índice predileto aí do Fed para estar acompanhando, né? Os dados prediletos que o Fed acompanha para estar tomando decisões se haverá corte de juros ou não. Então, eu acredito, semana passada tivemos a leve queda em um dos indicadores da inflação, teve uma queda baixa, mas já foi o suficiente para o mercado reagir com otimismo. Porém, esse indicador, o PCE, ele é o que o Fed mais analisa para tomar as decisões. Eu acredito que isso pode trazer bastante volatilidade no decorrer da semana. Acredito que o mercado está aguardando muito por ele. E eu recomendo cautela aí na alavancagem, porque essa semana vai trazer volatilidade por conta desses dados que serão divulgados. Basicamente, até o final do mandato do Jerome Powell, já precifica-se que não haverá corte, né? Março já 90%, abril ali 75%, um pouco mais equilibrado, mas boa parte, né? Bem mais da metade, acredita-se que não haverá corte. Porém, esses dados que vão sair na sexta-feira podem começar a mudar um pouco aqui em abril, mas o que é mais provável mesmo é que o de junho seja de fato sacramentado. Então, de junho, aparentemente, a maioria do mercado acredita que haverá corte, os mais otimistas aí acreditam que vai ter ainda 50 pontos base de corte, outros acreditam 0,25, né, outros 0,50. De qualquer forma, a maioria acredita que haverá corte. Esses dados que serão divulgados na sexta, eu acho que vai definir esses indicadores, né, essas apostas aqui do Polymarket, se haverá corte ou não. É fato que até lá tem bastante notícias ainda, tem bastante dados a serem divulgados, mas eu acredito que, independentemente do que saia nos outros, o que sair agora sexta-feira já vai estar mudando, já vai estar trazendo um certo otimismo ou um pessimismo aí de vez aí para o mercado. Então isso pelo menos vai editar, essa semana vai editar aí pelo menos os próximos 15, 20 dias no mercado aí, que é onde volta a sair novas notícias, novos dados, né, novos indícios ali que são divulgados e, em consequência disso, o mercado vai precificando os possíveis cortes de juros ou não. Essa notícia também sobre a BlackRock entrando no DeFi é uma coisa assim também, ao meu ver, que muda todo o cenário, que nota-se que o mercado de criptoativos, né, principalmente o DeFi aqui, chegou realmente para ficar. A BlackRock, ela basicamente, né, BlackRock entra no DeFi e recorre ao Uniswap para negociação institucional de tokens. Então, essa notícia foi pouco falada, eu não vi muita gente comentando, mas eu acho que isso daqui já é gigante já para o mercado de criptoativos. Então, isso é muito bullish no médio e longo prazo, mostra que realmente a BlackRock não está de brincadeira. Além de ela ter uma porção de Bitcoin, né, ter sido a primeira a encabeçar ali o ETF, ela está entrando agora no DeFi também. De modo geral, estamos tendo ainda o índice de extremo medo, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos no índice máximo, né, de medo do mercado, chegamos aqui próximo dos níveis de 5, acredito. O nível de 5 foi o nível mais baixo da história, né? Então, basicamente, esse termômetro, quanto mais baixo aqui, maior é o pânico do mercado. E nós atingimos essas regiões aqui de 5. Ou seja,
Para o médio e longo prazo, isso aqui já é um termômetro importante, é um termômetro interessante, que isso aqui, esse indicador tem uma assertividade muito grande. A maioria das vezes ele marcou bons pontos, né, de compra no longo da história. Então, isso ainda é positivo também. Estamos de olho, eu estou de olho nisso e eu vejo já como uma região de oportunidade para o Bitcoin aí para o longo prazo. De modo geral, eu queria já estar trazendo aqui sobre os indicadores de sentimento, né? Esses dados, o Open Interest, que eu já havia trazido em alguns vídeos anteriores aqui, eles estão faltando, não está muito positivo, porque nós estamos tendo um aumento do preço nessas últimas horas, porém o Open Interest, né, não está acompanhando esse movimento de alta. Nota que nessas últimas horas o Bitcoin até tentou ter uma certa valorização e o Open Interest aqui não está acompanhando, está caindo, enquanto o preço, né, basicamente estava subindo. Nessa última hora nós tivemos uma vela interessante aqui, ó, de compra numa hora, né? Porém, ó, nota que em consequência disso o Open Interest já caiu muito forte, então mostra que o interesse pela alta não está ocorrendo, né? Está faltando entrada de Open Interest para manutenção dessa alta do ativo. Estamos com os longs e shorts ainda alto, embora já estivemos bem mais altos, 3 longs para cada short alguns dias atrás, já tivemos quedas interessantes, porém ainda estamos aí praticamente com 1.9 long para cada short, quase 2 long para cada short, isso é muito ruim, seria interessante que nós víssemos mais shorts sendo abridas, pessoas sendo abertos, né, as pessoas mais negativas vendendo mais, abrindo mais shorts no Bitcoin, e isso sim poderia estar causando um movimento contrário, porque nós sabemos que o Bitcoin, né, tende a ir a um movimento contrário do que a maioria das pessoas, né, não só o Bitcoin, mas esses mercados de rendas variáveis, né, mais de 95% das pessoas perdem dinheiro nos investimentos, então o que é ideal, via de regra, né, pelo menos pela nossa análise que a gente faz com frequência, é que esses movimentos sejam reversos. Nós precisamos de ver mais pessoas abrindo short para ficar positivo em movimentos de alta, e não é o que está acontecendo. Estamos tendo um movimento de long aumentando nas últimas horas. Então precisamos dessa mudança com a entrada de Open Interest também que não estamos tendo. Porém, quando analisamos no diário, notamos também que a queda que tivemos, ela foi também alinhada com a queda de Open Interest. Então mostra que também o mercado não está de fato interessado em um movimento de queda. Nota que o preço está caindo juntamente com o Open Interest. Diferente do que aconteceu em alguns dias anteriores, né, que o Bitcoin chegou aqui próximo à casa nos topos históricos, né, ali nos 123 mil dólares, 125 mil dólares. Nota que o preço começou a cair e o Open Interest subiu. Então, sempre que existe esse movimento de queda do preço com aumento de Open Interest, as quedas têm que ser violentas, que de fato foi. O Bitcoin em poucos dias saiu das regiões de 127 mil dólares e veio para as regiões de 80 mil dólares e foi alinhado com esse aumento de Open Interest. E agora não, agora nós estamos de fato tendo queda de Open Interest, o que mostra que podemos estar resfriando todo esse movimento de queda. Porém, precisamos que haja um aumento de Open Interest agora no curto prazo para voltarmos a acreditar em um movimento de força do Bitcoin para estar retomando nos próximos dias e estancar de vez essa sangria. Outro fato que não está me agradando, né, para um movimento de retomada do preço é esse gráfico roxo aqui mostra as sardinhas, né, as ordens até 1K. Basicamente, essas ordens até 1K, elas tendem a ir contra o movimento do mercado. Na maioria das vezes, para não dizer todas as vezes que eu vejo um movimento de compra forte dessas ordens até de 1K, que são basicamente as sardinhas, eu consigo ver um movimento contrário do preço. Nota como o preço está caindo nos últimos dias, desde os 98 mil dólares, e foi alinhado com as sardinhas comprando, né? E quando nós temos um movimento reverso a isso, que basicamente as sardinhas estão abrindo mão das posições, vendendo, nós temos um movimento um pouco mais de valorização do ativo, né? Que saiu aqui da casa dos 80 e chegou até a casa dos 98. Basicamente, as sardinhas estavam vendendo suas posições, lateralizando. Então, o que precisamos? Que de fato haja um movimento de pânico nessas ordens, né, de até 1K, que as sardinhas voltem a começar a vender esses ativos, porque via de regra elas vendem e compram nos lugares errados. Ó. Nota que, como já houve essa correlação também aqui no ano passado, em agosto, ó, elas começaram a vender bastante e o preço fez para o movimento contrário, saiu das regiões aqui dos 107 mil dólares e buscou aos topos históricos ali em 126 mil dólares. Então, é o que eu gostaria de ver agora no curto prazo, é que esse movimento aqui de compra delas encontrasse uma exaustão e começassem a abrir mão de suas posições vendendo, para aí sim eu começar a acreditar no movimento de alta mais sustentável. Enquanto isso não acontecer, eu não consigo ficar muito confiante em relação à alta. Tanto que nós, nessas últimas horas, né? Vou começar com um tempo gráfico menor aqui do Bitcoin, depois eu analiso o tempo gráfico maior. Mas nessas últimas horas, a primeira região importante que precisamos romper já é essa região aqui dos 69 mil dólares, né? Dos 69 até os 70 mil dólares, porque é as regiões das médias
móveis de 200 período do 1 hora. Essas médias via de regra, tanto do 1 hora quanto do 4 horas, quando nós perdemos essas regiões, nota que o preço encontra uma certa dificuldade. Ele vem testando aqui, ó, desde dia 18 de janeiro, que nós perdemos essas médias, nós voltamos aqui retestá-las algumas vezes, tentando algumas vezes, e agora é onde está brigando exatamente nessas regiões para tentar romper, né? Fez até um falso rompimento, mas não conseguiu dar continuidade. Então, no curto prazo, no curtíssimo prazo, não seria interessante o Bitcoin já começar a perder os fundos aqui dos 68 mil dólares, porque ele formaria um pivô de baixa abaixo dessas regiões aqui das médias nesse período de 1 hora, e o que traria a maior probabilidade do Bitcoin voltar às regiões aqui dos 75 mil dólares, né? Para aí depois, novamente, requerer mais fôlego para tentar romper essas regiões novamente. Enquanto isso, o ativo vai continuar sofrendo essa pressão dessas médias nesse período que vem pressionando o preço para baixo. Se de fato o Bitcoin conseguir romper essas regiões, se de fato o Bitcoin não conseguir romper e buscar essas regiões aqui, nós precisamos analisar os indicadores de sentimento, porque na chegada aqui próximo dos 65 mil dólares, se nós tivermos queda de open interest, se as pessoas estiverem a longando menos, abrindo mais shorts, eu consigo acreditar que 65 mil dólares irá ser sustentado, irá segurar por aqui. Porém, se o preço começar a cair, as pessoas longando mais, como eu já mostrei para vocês aqui nesse indicador do CoinAnalyze, se o preço começar a cair, as pessoas abrirem mais longs, o Open Interest começar a subir, mesmo com esse movimento de queda do ativo, eu acredito que esses 65 mil dólares não vai ser sustentado e vão buscar novamente os 60 mil dólares ou, quem sabe, até perdê-lo. Porém, o primeiro ponto que precisamos estar acompanhando aqui no tempo gráfico menor possível é 68 mil dólares. É o primeiro ponto que não seria interessante o fechamento abaixo dessas regiões, poderia já trazer o Bitcoin até as regiões de 65 mil dólares e, em um caso mais extremo, voltar aos fundos dessa última queda. Isso num tempo gráfico micro, né? Se o Bitcoin conseguir romper essas regiões, eu acredito que tem boas chances do Bitcoin voltar para as regiões aqui já dos 78 mil dólares, 77 mil dólares, até a casa dos 80 mil dólares aqui, que são as médias nesse período de 4 horas, é onde o Bitcoin vai encontrar já uma resistência aqui, já no curto prazo, né? Então, basicamente, essas regiões aqui, no tempo gráfico de 1 hora, de 4 horas, são as regiões mais importantes. Então, o Bitcoin conseguindo romper essa casa agora dos 70 mil dólares, que é as regiões das médias nesse período aqui, de 1 hora, conseguindo romper já essas regiões, eu acredito que ele até pode sim encontrar uma certa resistência nessas regiões que 72, mas a maior probabilidade é que ele venha novamente a casa dos 80 mil dólares para vir testar essas médias de 200 período. Eu acredito que existe sim essa possibilidade, né? Quando eu analiso aqui no tempo gráfico de 4 horas, eu consigo ver esse padrão aqui que tem a maior probabilidade, via de regra, de que ele rompe para cima, né? É um padrão que ele faz como se fosse um padrão semelhante a um padrão de equilíbrio, né? Ele vai se equilibrando dentro dessas regiões, mas fazendo um fundo cada vez menores, né? Se o Bitcoin encontrar força nessas regiões, eu acredito que tem boas chances de ele voltar a testar as regiões acima aqui e, quem sabe, romper e buscar regiões acima. Porém, como eu sempre digo aqui, são análise e probabilidades estatísticas, é importante que você tenha a sua estratégia de investimento para que, se de fato você acertar a sua análise, você saber o que vai fazer em movimentos de subida, e você, se de fato errar o mercado de contra a sua análise, você também ter uma estratégia clara de compra, né, do ativo. Então, basicamente, como eu sempre trago aqui, eu estou ainda 30% de caixa, eu tenho 30% de caixa para, se de fato o ativo vir buscar novamente essas regiões de fundo aqui dos 60 mil, quem sabe perder essas regiões, eu poder estar cogitando fazer novas compras, e se o ativo voltar para as regiões acima, que eu acredito que tem boas chances de buscá-la nos próximos dias, eu poder estar fazendo um rebalanceamento de caixa. Então, basicamente, essa é a minha estratégia e, independente se o ativo subir ou se ele cair, eu vou saber o que está fazendo, eu não vou estar agindo pela emoção, não vou estar agindo pela euforia e nem mesmo pelo pânico. Legal? Eu quero analisar aqui, para finalizar o tempo gráfico um pouco maior, analisando o tempo gráfico aqui de 3 meses, eu acredito que nós estamos já em regiões importantes aí de valorização, de valorização, não, de oportunidades de compra, né? Então, quando eu analiso, eu puxo uma retração de Fibonacci desde os fundos das regiões aqui de 2022, onde começou o início todo o nosso bull market, né? Nós ainda estamos em regiões importantes, né, de retrações, que pode estar sendo regiões de oportunidade, né? Nós estamos aqui na 0,618 de Fibonacci, então, via de regra, essa retração é considerada a retração ouro de Fibo, então o ativo voltando para essas regiões, como ele veio e retestou essas regiões com uma maestria fantástica, ele segurou exatamente ali, está segurando exatamente ali. Então, via de regra, para o longo prazo, essas regiões já são regiões importantes de compra, né? Já são regiões de oportunidades em via de regra. Então, eu estou analisando essa retração de Fibonacci, eu estou acompanhando ela, e se o Bitcoin encontrar força nessas regiões, nós podemos estar tendo um bom movimento de valorização nos próximos dias. Até mesmo porque, como eu sempre trago aqui, nós estamos sim em um movimento de perda dos fundos do mensal,
Porém, o Bitcoin ainda não encerrou o ciclo dele desse mês, ainda nós estamos nos 16, então tem mais de 10 dias. Se o Bitcoin fechar acima de 75 mil dólares, nós não perdemos esse fundo aqui do mensal, e nós, fechando acima desse movimento, nós ainda não caracteriza um pivô de baixa no mensal, então podemos sim deixar uma vela bem forte aqui, bem grande aqui no mensal, para encontrar força para um movimento de retomada. Quem sabe nem que seja um topo descendente ao anterior, para fazer um movimento short squeeze, que é o que eu acredito, que é o que eu tenho trazido aqui, essa possibilidade há alguns dias. Mas, sim, mesmo que faça esse movimento short squeeze e volte para essas regiões aqui, né, por mais que seja para um movimento de reversão, né, que forme o ombro, cabeça e ombro, para depois trazer mais quedas, eu acredito sim que existe essa possibilidade, eu estou de olho nisso, porque o mês ainda não acabou, as pessoas estão muito negativas, as pessoas estão muito pessimistas com o ativo, e basicamente o Bitcoin tende a fazer o que a grande maioria das pessoas não acredita, ele tende a fazer um movimento totalmente contrário do que as pessoas acreditam. Estou no mercado já aí há mais de 5 anos e eu já vi esse filme algumas vezes. Quando eu analiso o CoinGlass, eu vejo essas regiões de liquidez muito forte acima, né? Então, quando eu pego o tempo gráfico de 3 meses, eu vejo muita liquidez acima aqui, próximo dos 92 mil dólares, no caso mais acima dos 98 mil, né? Então, eu acredito que antes que de fato o Bitcoin venha buscar novos fundos, o Bitcoin venha, quem sabe, entrar num bear market mais profundo, na casa, quem sabe, aí abaixo dos 60 mil, igual todo mundo está falando, 50 mil dólares, 40 mil dólares para os mais pessimistas, eu acredito que tem boas chances do Bitcoin voltar para essas regiões acima para captar essa liquidez, essa galera que abriu short nessas regiões aqui, essa galera que está acreditando que vai shortar o Bitcoin, vai shortar todo o bear market, todo o ano de 2026, que o ano de 2026 vai ser mais um bear market e o ativo vai cair até o final do ano. Toda essa galera que ficou presa nessas regiões aqui, que abriu shorts nessas regiões aqui dos 98 mil dólares, né? Eles estão acreditando que vão conseguir shortar o mercado todo esse momento de queda. Então, eu acredito que existe a possibilidade de antes que nós, de fato, venhamos buscar esses fundos ou perdê-los e confirmar de vez o bear market, né, esse pivô de baixa no mensal, eu acredito que sim, tem a chance de o Bitcoin voltar para essas regiões acima, pelo menos para assustar essa galera aqui, para buscar uma certa liquidez, quem sabe até nas regiões de 98 mil dólares, e seria algo totalmente normal, seria se o Bitcoin voltar até a casa dos 98 mil dólares, o Bitcoin ainda poderia estar fazendo um ombro, cabeça e ombro no mensal, o que ainda seria um padrão de reversão de queda para o ativo, né? Então, ainda assim, eu acredito que mesmo se o Bitcoin voltar para essas regiões, nós ainda temos umas resistências, temos regiões extremamente complicadas no médio e longo prazo para romper, para de fato conseguir falar novamente em novas altas históricas, falar em novos movimentos aí de força do ativo para cima. Quero finalizar aqui analisando essas regiões de alavancagem. Quando eu pego aqui, pegando um tempo gráfico maior de 6 meses, nota que existe muita mais liquidez nas regiões acima de alavancagem, né, de pessoas shortando o Bitcoin, do que em regiões abaixo, né? Se o ativo, esse daqui mostra as alavancagens até 100 vezes, então se o ativo subir aqui até a casa dos 80 mil dólares, nós já teríamos mais de 2 bilhões de liquidação. Nas regiões abaixo aqui, até os 60, nós não teríamos nem um bi de alavancagem entre 25, 50 e 100 vezes, então é nítido que tem muito mais liquidez acima. Quando eu pego também aqui nas exchange, pego dos 180 dias, se o ativo voltar para as regiões dos 80 mil dólares, nós já teríamos mais de 5 bilhões de liquidação de short, e se o Bitcoin ele voltar para as regiões aqui abaixo de 60 mil, nós teríamos 2,2 bilhões, ou seja, teria mais que o dobro de liquidação acima. Então, é mais um motivo de eu acreditar que o preço tende a se movimentar até essas regiões aí para captar essa liquidez agora no curto prazo. Mas, como eu sempre trago aqui, como nós não temos bola de cristal, nós não trabalhamos com previsão, é sempre importante que nós tenhamos nossa estratégia. Como eu já disse, eu estou pronto para começar a rebalancear o meu caixa em regiões mais acima, se o Bitcoin fazer movimentos de retrações até próximo à casa dos 85, 90 mil dólares, caso mais acima dos 95 mil dólares, eu vou estar rebalanceando o meu caixa para me preparar para, se possível, houver mais quedas. E se de fato o Bitcoin não voltar para essas regiões acima, continuar esse movimento de queda, eu ainda tenho caixa para estar fazendo compras e eu vou querer estar fazendo compra se perdermos esses fundos dos 60 mil dólares, se perdermos essas regiões com um nível de pânico maior. Então é o que eu estou analisando. Eu não sei, ninguém sabe para onde de fato o preço vai, mas o mais importante é que você tenha uma estratégia clara de investimentos. Estamos com diversos indicadores que pode estar detectando um fundo, né? Estamos com o RSI semanal aqui em níveis de sobrevenda. Quando analisamos o RSI semanal, estamos em níveis de sobrevenda. Tecnicamente, isso caracterizou fundos de outros movimentos. Podemos estar próximo desse movimento de fundo do Bitcoin. Porém, quando isso aconteceu aqui em 2022, quando isso aconteceu aqui em 2022, onde caracterizou o fundo, o ativo, após entrar em nível de sobrevenda, ele ainda teve um último flush que perdeu momentaneamente a casa dos 8 mil dólares, voltou para os 15 mil. Embora esse movimento aqui
foi o movimento da queda da FTX, né? E diversas outras vezes, essas regiões de RSI sobrevendido no semanal foram regiões onde cavaram um fundo aqui, né? Foi bem próximo aqui em 2018 também, onde foi que detectou o fundo. Aqui também, ó, muito próximo, detectou um outro movimento de fundo. E isso aconteceu aqui também em 2020 e 2022, onde detectou outro fundo. Então podemos estar nessa mesma região aqui, ó. RSI sobrevendido, estamos nessas médias de 200 período do semanal, então estamos perdendo, na verdade estamos escorados em cima dela, né? Estamos encontrando suporte nessas regiões, então eu acredito que estamos próximos sim de um movimento de de fundo do mercado. Muitas pessoas estão negativas, a galera tá falando que o Bitcoin vai a zero, tem muito, agora aparece os influencers de plantão aí, citando frases do Warren Buffett, teoria do mais tolo, a bolha das tulipas, o Michael Burrow apareceu falando também do espiral da morte, então basicamente eu gosto de investir nesses momentos em que as narrativas vêm ao mercado. Essas narrativas de pânico normalmente detectam o fundo também do movimento. Então, de modo geral, eu gosto de investir nesses momentos. E como o próprio Warren Buffett disse, né, compre ao som de canhões e venda ao som de violino. Então, se de fato for um bear market agora e entrarmos em movimento desse espiral da morte do Michael Burrow e todo esse momento de pânico, é oportunidade de compra para o longo prazo. E se de fato o Bitcoin voltar a subir a regiões acima, fazendo um movimento short squeeze, liquidando, trazendo mais otimismo para o mercado, regiões importantes de rebalancear o caixa. Então tenha a sua estratégia e siga, independente das narrativas, porque o Bitcoin no longo prazo, as narrativas não mudam e não alteram seus fundamentos, legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acabei não pedindo para ninguém se inscrever, então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, me siga nas redes sociais, @monetize seu dinheiro underline, eu vou deixar o link aqui de todas as redes sociais aqui embaixo. Eu recomendo que vocês se inscrevam fortemente. Para vocês não significa nada, não vai mudar nada na vida de vocês aí, mas para mim vai me ajudar demais se vocês puderem dar um like nesse vídeo aí, legal? Então a gente se vê numa próxima análise e até lá.